Se você está buscando uma ferramenta para organizar a sua rotina, eu vou te mostrar uma forma bem simples de como você usar o Trello no seu planejamento do dia. Após você fazer o processo de criação de conta e login, ele vai dar uma opção de você criar um quadro, tá? Depois que você clica no botão de criar um quadro, você vai cair numa tela como essa, tá? Com um quadro limpo, sem nenhuma informação. Aqui você pode atribuir um nome para o quadro também e adicionar outras funcionalidades aqui também, tá? Antes de começar a falar no quadro, aqui na opção de templates, que o próprio Trello ele já traz como disponível, ele traz várias opções de templates prontos com cards criados, organização já realizada, que depois você pode dar uma olhada, tá? De uma forma individual. Nesse primeiro momento eu não vou abordar nenhum desses pontos, tá? Aqui no Trello você pode criar diversas colunas, listas, né? Que você pode criar de uma maneira bem simples, tá? Basta adicionar um nome, clicar em adicionar uma lista, adicionar outro nome, clicar em adicionar numa lista, tá? É bem simples. E esse processo você pode fazer de repetidas formas. Conforme você for criando, ele vai adicionando uma do lado da outra. Você também pode, de uma maneira bem simples, clicar e arrastar as colunas. Então, eu posso inverter as colunas. Dentro de uma coluna, eu posso atribuir um cartão. Aqui, eu vou chamar, por exemplo, de tarefa 1. No caso desse card, eu também posso mover ele de coluna, tá? De uma maneira bem simples. Aqui dentro do card, você também tem diversas informações que você pode adicionar. Tem a possibilidade de adicionar uma descrição para ter mais detalhes dentro da minha demanda. Eu posso adicionar comentários dentro da minha demanda. Eu posso atribuir outras pessoas, caso seja necessário. Como eu não compartilhei o acesso do meu quadro com nenhuma outra pessoa, nesse momento só aparece eu. Eu posso adicionar etiquetas, que aqui eu posso já de uma maneira estratégica, com pontos como prioridades. Então eu posso definir como, por exemplo, colocar uma tag de importante para entender melhor as demandas e diferenciar tarefas que têm mais importância e tarefas que talvez não seja tão importante e causar uma diferenciação visual, né? Aqui dentro também eu possui uma funcionalidade de checklist, eu posso definir prioridades. Por exemplo, dentro da minha tarefa eu tenho que executar ponto 1. Além da parte do checklist, eu também tenho uma opção de data, que eu posso usar para quando que minha demanda ela deveria ser entregue. Posso usar isso como uma comunicação visual. Por exemplo, se eu colocar que essa demanda é para hoje, ele vai mostrar uma comunicação visual que eu já estou atrasado nessa demanda. Se eu colocar que essa demanda é para amanhã, ele vai colocar uma comunicação visual que é para em breve. E se eu colocar um prazo mais extenso, como por exemplo semana que vem, ele já vai colocar uma comunicação não tão urgente nesse caso, né? Além disso, eu também tenho uma opção de anexar arquivos, adicionar uma capa, que no caso é para ficar uma imagem aqui, mas eu não vou entrar no mérito desses outros pontos no momento, tá? Mas basicamente, um resumo inicial do Trello, eu posso criar colunas, que no caso é listas, eu posso criar um cartão, um card dentro de uma lista, eu posso mover esse card e atribuir mais informações dentro desse card. Numa ideia inicial, essa seria uma apresentação do Trello. Agora que você já entende um pouco mais aqui sobre o Trello, uma visão inicial, eu vou demonstrar como que você pode usar essas funcionalidades para montar um planejamento do seu dia. O primeiro ponto que eu vou fazer aqui vai ser arquivar essas listas que eu mostrei de exemplo para que saia do nosso fluxo. E a ideia nesse momento é a gente conseguir trazer uma visão inicial do planejamento do dia e depois também um fluxo que possa ser evoluído facilmente para um planejamento semanal, por exemplo. Então, nesse momento, a gente vai usar o quadro do Trello para organizar uma lista que tenha todas as demandas do meu fluxo junto com os itens que eu tenho na minha rotina, tá? E se você quiser entender melhor como que eu posso fazer esse processo de organização, eu vou deixar um vídeo aqui de recomendação de como fazer o planejamento do seu dia. Nesse vídeo eu explico um pouco mais detalhadamente como que você pode fazer o seu planejamento com um processo, uma metodologia que possa te ajudar. Nesse momento a gente vai seguir aqui com um pequeno resumo do que foi abordado no outro vídeo, tá bom? A ideia inicial é a gente criar uma coluna aqui que ela vai se chamar backlog. O objetivo dessa coluna inicial é que a gente aloque todas as demandas que esteja adicionada no nosso fluxo hoje. Basicamente, tudo que eu tenho a executar no momento. Adicionado aqui as primeiras demandas que eu tenho dentro do meu fluxo, nesse primeiro momento eu adicionei apenas 5 demandas. A próxima etapa é eu adicionar os itens que tem dentro da minha rotina, tá? A gente vai criar uma coluna nova e vamos atribuir com a data de hoje. E nessa coluna, inicialmente, vamos adicionar as tarefas que realizamos de forma fixa na nossa rotina, tá? Basicamente, exemplos como responder e-mails, reuniões com clientes, acompanhamento de projetos, alinhamentos internos, entre outros pontos, tá? Com essa primeira visão, eu consigo ver o que eu tenho a fazer
de todas as tarefas e demandas que estão comigo e consigo entender também o que faz parte dentro da minha rotina, o que eu realizo de forma diária dentro da minha rotina. A próxima etapa é a gente atribuir um tempo que a gente precisa para cada item que tem aqui no nosso fluxo do momento, tanto para a coluna de backlog quanto demandas que tem dentro da nossa rotina, tá? Existem algumas formas como eu posso fazer isso, tá? O Trello ele possui aqui algumas opções adicionais. Para esse primeiro momento, eu vou adicionar aqui dentro do próprio título para que eu tenha dentro de uma comunicação visual da demanda. Então, eu vou vir aqui no início da demanda e vou alocar o tempo que eu preciso para executar essa demanda. No caso, para o desenvolvimento da página, vou colocar aqui, por exemplo, 5 horas. E assim eu vou adicionando para cada uma das outras demandas. Com essa visão inicial, com os tempos já atribuídos para cada uma das demandas, eu consigo ter uma visão inicial do tempo que eu, a princípio, eu tenho alocado para minha rotina, apenas somando cada um dos itens. Então aqui eu consigo entender que 2 horas da minha rotina, ela já faz parte do tempo que eu tenho disponível no dia. Então, supondo que eu tenha 8 horas destinadas para trabalho, eu sei que das 8 horas que eu tenho disponível, 2 horas são apenas para executar esses processos dentro da minha rotina. E se você tiver com dúvida de como eu posso entender o tempo que eu vou alocar para cada uma das demandas, eu vou deixar um vídeo aqui de recomendação de como montar um plano de ação para as suas demandas. Lá a gente entra um pouco mais detalhadamente como a gente chega nesse tempo junto com um plano mais detalhado que eu vou executar em cada uma das demandas. Para esse primeiro momento, eu vou apenas adicionar um tempo inicial como a gente acabou de fazer, tá? Depois disso, eu vou definir qual a prioridade das demandas que eu vou atribuir. Então, por exemplo, para esse momento, talvez eu não vou começar com o desenvolvimento da página. Talvez para esse primeiro momento eu vou começar corrigindo esse problema aqui no upload de imagens, que talvez seja mais prioritário por ser um bug. Até um ponto interessante aqui, que como a gente havia falado, eu posso criar uma tag chamada problema, porque aí, visualmente, eu consigo até entender que essa demanda é relacionada a um bug, é um problema. Então, visualmente, traz até um pouco mais de clareza sobre as outras demandas, tá? Mas aqui, dando continuidade, depois de eu definir a prioridade, o que eu vou fazer? Eu vou definir o que eu vou executar no dia. Nesse caso, essa demanda, ela tem 6 horas. Então, eu atribuindo essa demanda aqui, eu consigo entender que eu tenho 2 horas referente à minha rotina e depois eu tenho 6 horas de execução. A ideia desse planejamento e dessa clareza que eu estou começando a ver é que eu consiga ter um entendimento que hoje não adianta eu jogar outra demanda, porque dentro das minhas 8 horas que eu tenho destinada por dia, eu não vou conseguir executar porque aqui deu um total de 10 horas. Então, qual é a visão? Eu entender que para o meu dia de hoje eu consigo executar apenas essa demanda, ou seja, as próximas demandas eu teria que alocar para a sequência dos próximos dias. E com isso, com uma clareza do meu planejamento, eu consigo entender inicialmente o que de fato eu consigo executar nesse primeiro momento e o que eu vou ter que deixar para os próximos dias. E a ideia também é que você continue fazendo isso para os próximos dias, porque o objetivo desse planejamento é começar com um planejamento do dia e ele ir avançando para o planejamento do próximo dia até virar um planejamento semanal e trazer o máximo de clareza que você possa ter, a um ponto de você olhar para esse planejamento e conseguir entender como vai ser a sua rotina dessa semana. Você tem demanda suficiente? Você tem mais demandas do que suporta no seu fluxo? Você tem a clareza necessária para começar essa demanda? A ideia é que você consiga ter essa visão. Então vamos aplicar aqui um exemplo, seria basicamente esse. Um ponto que é importante, que eu recomendo também, é que você avalie se de fato a sua rotina ela precisa ser executada de forma repetida todos os dias, porque não necessariamente você precisa fazer uma reunião todos os dias. Então pode ser que nesse dia eu não vou executar, por exemplo, um suporte e alinhamentos e também a reunião com o cliente. É bem importante que você avalie se todos os pontos são necessários. E aí nesse caso, dando continuidade, se eu fosse montar um planejamento do meu próximo dia, eu poderia alocar, esse dia então eu consigo fazer a análise do projeto e eu também consigo fazer o desenvolvimento da página de contato. Somando essa quantidade de horas, daria um total de 8 horas. Eu conseguiria ter uma visão. Então, dando continuidade aqui, eu criei mais 2 dias, aloquei as rotinas que eu tenho, que eu vou executar dessa forma, e aí eu poderia puxar. Essa demanda aqui de 3 horas, eu conseguiria de fato executar na quarta-feira, e ainda sobraria um tempo aqui, porque deu um total de 5 horas. Eu poderia sim pegar essa demanda aqui de 2 horas. E com isso aqui, no dia 28, eu conseguiria ter um total de 7 horas atribuídas. Algumas clarezas que esse planejamento me traz é o seguinte: eu consigo entender que de fato dia 26 e dia 27 a minha rotina vai ser bem apertada, dia 28 minha rotina talvez não seja tão apertada, e dia 29 eu ainda não tenho demandas atribuídas. Com isso eu
poderia alocar novas demandas ou até mesmo deixar o dia um pouco mais livre para caso aconteçam imprevistos eu consiga remanejar a minha fila. Então não necessariamente eu poderia deixar tão atolado, eu poderia passar essa demanda para cá e fazer um efeito cascata. Uma outra dica que você pode atribuir você pode definir uma tag para a sua rotina, para que possa trazer mais clareza. Então nesse caso, eu criei uma tag rotina com essa cor e eu posso atribuir em todas as demandas. Então aqui, atribuindo a tag de rotina, eu consigo ter uma visão quais demandas fazem parte da minha rotina e atribuindo a tag de problema, eu consigo entender quais demandas dentro do meu fluxo eu tenho de problema. Uma outra recomendação que eu deixo também é que você possa atribuir uma comunicação quando a demanda de fato é finalizada, porque pode ser que durante o seu dia você não tenha conseguido executar todas as demandas por algum tipo de motivo. E o ideal é que você tenha uma clareza dos dias. E o ideal é que você consiga ter uma clareza dos pontos que foram executados, dos pontos que ficaram pendentes e tudo mais. Então aqui, supondo que hoje é o dia 27, o dia 26 foi o dia de ontem, eu conseguiria adicionar, por exemplo, uma comunicação do que foi de fato foi concluído. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma tag de finalizado. Supondo que eu tenha finalizado todos os pontos de minha rotina, mas por algum motivo eu não consegui finalizar da demanda completa de corrigir o problema. Ponto, ainda ficou uma questão pendente. O que eu posso fazer nessa questão do planejamento? Eu posso criar uma nova demanda com um ponto que ficou pendente. Por exemplo, nesse caso, ficou pendente apenas eu conseguir fazer o teste da correção do problema. E esse ponto eu vou ter que executar na minha rotina de hoje. Então, o que eu posso fazer? Posso realocar. Então, eu venho aqui, posso alocar esse ponto para o dia 27, que é extremamente importante, posso remanejar as outras demandas. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Alocar essa demanda do desenvolvimento de contato para o próximo dia e realocar essas outras duas demandas, no caso, para o próximo dia. Então, eu fiz um efeito cascata por conta de um imprevisto que eu tive no primeiro dia, no dia 26. Então, a ideia é que eu faça esse processo diariamente. Então, eu fiz, ficou um ponto pendente, replanejei, e nesse caso, caso o meu dia 27 dê tudo certo, aqui eu tenho menos horas alocadas nesse dia. Eu tenho um total de 5 horas alocadas, ou seja, está sobrando um total de 3 horas. O que eu posso fazer? Posso desmembrar essa demanda do desenvolvimento contato em 2 etapas. Puxar uma parte da etapa para o meu dia 27 e deixar a outra etapa para o dia 28. E assim como cada uma das outras demandas. Então, qual que é a ideia aqui? É que eu consiga ter uma percepção geral de o que eu preciso fazer e consiga remanejar e replanejar o meu dia, de acordo com a necessidade, de acordo com os imprevistos, de acordo com as prioridades. E a ideia dessa organização do Trello é que eu consigo fazer isso de uma maneira extremamente simples, muito clara e visual, tá? Com esse exemplo, a gente conseguiu aplicar a nossa organização aqui dentro do Trello. O Trello é apenas uma ferramenta das diversas que possibilita a gente aplicar essa metodologia de organização. Um ponto bem importante que eu recomendo é que você teste essa solução e continue aplicando ela durante alguns dias, porque o processo de organização ele é uma construção, ele é algo que você começa e vai lapidando a cada dia que você vai implementando, tá? Então o mais importante que você entenda é que o seu começo ele não vai ser perfeito, mas a cada dia que você for aplicando, ele vai melhorar o seu processo, ele vai te trazer mais clareza e ele vai ter mais impacto positivo dentro da sua rotina, trazendo mais clareza, mais organização, um processo extremamente mais organizado para a sua rotina, tá? Então é isso, eu espero que esse fluxo te ajude com o seu planejamento. Caso você tenha uma dúvida, você pode adicionar um comentário aí que eu posso te ajudar.